Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Começou a Libertadores 2024, fase de grupos. E tivemos dois brasileiros estreando, abrindo os trabalhos dessa Libertadores. Os dois brasileiros na altitude, que é sempre um complicador. E você falar que a altitude é um complicador, não é chororô. Chororô, a gente sabe muito bem o que é chororô, tá? Aqui no Brasil, a gente sabe como é que funciona o chororô. Agora, você jogar na altitude, não é chororô. Seu time pode até ganhar, mas, irmão, sempre é muito problemático. Todos os treinadores reclamam da altitude, os preparadores físicos reclamam da altitude. Eu, particularmente, acho, essa é a minha opinião, não existe isonomia. Não existe. Não existe. Porque, vamos lá, se você pega um time que está acostumado a nível do mar e joga lá em cima, ele vai sentir muito. Agora, você pega um time que mora lá em cima e vem jogar aqui embaixo, ele sente muito menos. Mas muito menos. Eu acho que para se ter uma igualdade na competição, em qualquer competição, tudo bem, não querem acabar com o limite de altitude, o que para mim é uma sacanagem. Uma grande sacanagem. Mas se coloca o meio termo. Olha só, altitude no máximo tanto. Porra, não dá para você jogar 2.600 metros, 3.000 porradão igual o Grêmio jogou. Não tem como. Aí fica completamente desnivelado, porque não é o melhor time que ganha. O time que vai ganhar, quase sempre, é por causa da altitude, não é por causa do futebol. Ah, tem brasileiros que já chegou lá e ganhou? Sim. O próprio Grêmio já jogou na altitude e ganhou. O Flamengo já jogou na altitude e ganhou. O Atlético Paranaense, o Fluminense, um monte. Mas também já perderam pra cacete. Ou seja, numa condição normal, os brasileiros, com raras exceções, iriam perder para esses times. Porque esses times, basicamente, o mais forte deles é a altitude. Quantos desses times ganharam a Libertadores? Uma Sul-Americana. Chegam longe por causa da altitude. A grande maioria. Pode ter tido um ou outro time que não. Mas a grande maioria, o que tem de forte é a altitude. E só. E Flamengo e Grêmio estrearam e não tivemos vitória. Tivemos a derrota do Grêmio por 2-0 por The Strong e o Flamengo empatando contra o Milionários. Dois times ruins. Milionários e The Strong. Fracos. Mas a altitude foi o mais forte. Lógico, o Grêmio teve lá suas condições, o Flamengo as suas condições, mas, irmão, em condição normal, Flamengo e Grêmio não perdem para esses times, mesmo com o time reserva. Mesmo com o time reserva. Mas aconteceu. Então a gente vai falar rapidamente sobre esses dois jogos. Então eu peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor gremista, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Pra gente fazer um vídeo aqui rápido, para não ficar nada muito longo. Vamos aqui começar pelo Grêmio. O Grêmio foi com o time todo reserva. E na entrevista, o Renato foi questionado, por que não levou 4, 5 jogadores de mais qualidade contra o The Strong? Cara, eu não sei o que a torcida pensa. Eu não sei. Eu, particularmente, na minha opinião, o Renato fez certo. Qual é o título que o Renato pode ganhar final de semana? É o Gaúcho. Tá decidido? Não. Ele leva esses caras, bota, eles se machucam.
Aí o Grêmio perde o título porque não estava com o time completo. E eu concordo com o Renato, irmão. A Libertadores tem mais 5 jogos. O Gaúcho é o último. Então, na boa. Mesmo com o time titular, não seria fácil para o Grêmio ganhar do The Strong. Não é fácil para time nenhum ganhar na altitude. E aqui não é chororô. Não é chororô. Isso aí, você, torcedor do time que está sacaneando o Grêmio, pergunta o preparador físico do seu time se ele gosta de jogar na altitude. Ah, mas o meu time ganhou. Mas também já perdeu. Também já perdeu. Não tem time nenhum no Brasil que jogou na altitude e não perdeu. Pode ter ganho? Sim. Mas já perdeu. Porque é complicado, irmão. É muito complicado. É difícil. É tudo muito diferente. Uns jogadores sentem mais do que os outros. Mas, irmão, você não consegue ficar num condicionamento normal. Então, o Renato optou em ir para a decisão do Gaúcho com o time completo, descansado. E quem sabe um empatezinho contra o The Strong. Porque é o seguinte, vamos ser sinceros, os times brasileiros quando jogam na altitude, qual é o objetivo? É o empate. Não vai lá para ganhar, é o empate. Ele vai lá para empatar e para ganhar em casa. E qual é o objetivo desses times que jogam lá na altitude? É ganhar em casa e tentar empatar fora, porque eles sabem que são fracos. Sabe que na bola, sem altitude, eles não ganham de quase ninguém. Ou eu estou mentindo? Então eles têm que usar altitude. Então lá em cima eles tentam se favorecer. Então botam intensidade, corre mais. Sabe que os adversários vão ter uma dificuldade no domínio de bola, na velocidade da bola, pro passe. Eles sabem tudo disso. Sabe que o time adversário vai errar passe, porque de vez em quando vai querer acertar e vai dar muito devagar, vai dar um toque muito devagar ou vai dar um toque muito forte. Sabe que o time adversário vai errar muito na saída de bola. Eles sabem tudo isso por causa da altitude. Pô. Então eles forçam os erros. E não foi muito diferente do que aconteceu no jogo do Flamengo, porra do Grêmio. Cara. Então, eu concordo com o Renato. Botou o time reserva para tentar empatar. E o objetivo é esse. É tentar ganhar um ponto na altitude e ganhar em casa. Que dá para ganhar. Dá para ganhar. Lógico, o grupo do Grêmio é um grupo mais complicado, que quem conseguir um ponto vai levar uma certa vantagem? Sim, vai. Concordo com isso. Concordo mesmo. Mas, cara, não vejo o pensamento do Renato errado. Primeiro tempo do jogo lá, primeiro tempo do Grêmio, não foi dos melhores. Você pega um time em reserva, sem entrosamento, com dificuldade de entender a altitude. A probabilidade de derrota era muito grande. Então o Grêmio toma um gol no primeiro tempo, logo no início. No segundo tempo começa melhor, pressionando, cria até algumas oportunidades, poderia, quem sabe, ter empatado. E quando estava melhor lá na altitude, acabou tomando o segundo gol. Cara, a torcida do Grêmio pode estar triste, mas, irmão, na minha opinião, para mim, o Renato fez correto. O Renato fez correto em se preservar para a final contra o Juventude. Ainda tem mais 5 jogos. E essas forras, quando o The Strong aqui no Brasil, o Grêmio vai ter. E a probabilidade de ganhar é muito grande. Porque o time do The Strong é fraco. Então, não deu pro Grêmio. Iniciou a Libertadores com o pé esquerdo, perdendo. Mas, cara, isso que eu vou falar serve pro Grêmio, pro Flamengo, serve para qualquer time. Qual é o ideal? O ideal é você estrear em casa com o time mais fraco do grupo. Agora, eu acho que foi feito sorteio. Aí o cabeça de chave estreia fora de casa na altitude, pô. Deram azar, Flamengo e Grêmio deram azar, pô. Estrear, que você tem que quebrar o gelo, né? Da competição, primeiro jogo, né? Tirar aquela tensão, porra, ainda na altitude. É tudo de ruim. O ideal é você estrear em casa com o time mais fraco do grupo. Esse é o ideal, para você quebrar o gelo, você ganha, quebra o gelo, pungente na competição. Agora, tanto o Grêmio quanto o Flamengo iniciaram de uma maneira complicada, na altitude. Então, isso já é, por si só,
um grande complicador. E vou ficar falando sempre. Eu acho uma sacanagem isso. Uma vez tentaram fazer com que diminuísse a altitude, mas aí tem voto da Conmebol, né? Tem voto da Conmebol, aí não quis se indispor, mas tinha que ter um limite, meu irmão, ó, no máximo 1.500, acima do nível do mar, que aí fica bom para todo mundo. Agora, 3 porradas, 2 porradas, aí é covardia, aí não tem igualdade. Não tem igualdade. Isso não é igualdade. Ah, porque os times daqui de baixo são mais fortes que lá de cima, então a altitude dá igualdade. Não dá igualdade nenhuma. Isso é desculpa, isso é causada. Não dá igualdade nenhuma. Os times aqui do Brasil, da Argentina, do Uruguai, os times que são mais fortes, não podem pagar um preço porque os outros são mais fracos. Aí para balançar tem que ser altitude. Sou completamente contra. Completamente contra. Mas aí é uma questão política, né? Uma questão política. Mas eu torço sempre para esses times da altitude não ganhar nunca. Não ganhar nunca. Essa é a minha opinião. E não vou ficar de minhas palavras. Espero que nunca esses times ganhem. Porque vai ser uma vitória mentirosa. Porque a altitude não define se o time é bom ou não. Então vamos lá. Então o Grêmio acabou perdendo de 2-0, mas tem mais 5 partidas. E agora vamos falar do Flamengo. Bom, o Flamengo não perdeu, o Flamengo empatou. O Flamengo teve mais chances de ganhar do que o Grêmio, né? O Flamengo acabou empatando esse jogo num erro de passe, é o que eu falei. O Flamengo entrou com um time que não foi o titular, quer dizer, foi o titular, mas com algumas ausências. Não teve o Léo Pereira, não teve o Ayrton Lucas, não teve o De La Cruz. O garoto que entrou no meio campo, o Igor Jesus, é muito bom jogador, mas estava completamente desconectado, não estava acertando um passe, não estava conseguindo correr, ele não conseguiu se encontrar na altitude. Era mais baixo que o jogo do Grêmio, mas ele não conseguiu, nitidamente, ele não conseguia tocar na bola. Ele tocava, a bola corria. O espaço do Flamengo estava tudo muito longo. E quando os jogadores tentavam tirar a força da bola, estava dando passe errado. E estava entregando o passe no pé do adversário. Foi assim que o Milionários empatou. O Pulgar, que joga muita bola, tem um passe muito qualificado, deu uma bola no pé do adversário. Que aí saiu. Foi uma jogada rápida que acabou sendo gol. Porque se não fosse isso, dificilmente os Milionários iam empatar. Dificilmente os Milionários iam empatar. O time dos Milionários é mais fraco que o The Strong. Mais fraco, o time é limitadíssimo. A probabilidade de tomar uma goleada aqui no Brasil é enorme. Enorme, enorme. O time é fraco, muito fraco. Só que o Flamengo, além de não fazer uma boa partida, obviamente sentiu altitude, a maioria. O Vinha, que é um grande jogador, não conseguiu jogar. Cebolinha não jogou direito, Bruno Henrique não jogou direito. O Pedro conseguiu. O Arrascaeta conseguiu correr, dar alguns passos, mas também não conseguia acertar ali, porque estava errando muito passe por causa da velocidade da bola. Mas no segundo tempo o Arrascaeta não conseguiu jogar, estava andando em campo. Cara, o que saiu bem foi a zaga. Falaram do Davi Luiz, portanto sacanagem. É que nego tá de implicância com o Davi Luiz. Pô, o Davi Luiz provavelmente foi o melhor ali. Ele e o Fabrício Bruno. O Arrascaeta jogou alguma coisa, o Pedro conseguiu alguma coisa, mas a grande maioria não fez uma grande partida. O Flamengo não estava conseguindo marcar direito, como a gente vê uma marcação sólida do Flamengo. Não estava conseguindo marcar. O Flamengo estava errando muito passo de bola, ou seja, tu acha que isso é do nada? Que o Flamengo vai jogar mal diversas vezes durante o ano? Vai. O Flamengo não vai jogar sempre bem. Mas, irmão, que atrapalhou muito. Principalmente um time que depende do toque de bola igual o Flamengo, você não ter a condição ali de saber a força certa para você dar o passe é muito complicado. Muito complicado. Aí o Flamengo conseguiu fazer o gol com o Pedro. O jogador lá deles foi expulso. Ficaram com um jogador a menos. O Flamengo botou o Alan, né? O Alan entrou muito bem. Muito bem mesmo. O Flamengo melhorou bastante com ele, né? O Pulgar foi um pouco mais para frente. Ele ficou lá atrás dando a saída de bola. Começou bem. O Flamengo faz o gol de pênalti, que foi pênalti em cima do Arrascaeta. O time deles, mesmo em casa, errava muito passe. Se o Flamengo tivesse fôlego e condição do passe, se apertasse, o Flamengo ia golear ele lá. Se não tem altura, ia ser goleada.
Se não tem altitude, essa goleada. O time é fraco. Fraco. Mas, vamos admitir, o Flamengo também não fez uma grande partida. E a altitude contribuiu. Ali o time do Flamengo muda muito sem o De La Cruz. O Flamengo tem uma dinâmica de jogo com o De La Cruz diferente. Mas com o Alan, quando o Alan entrou, conseguiu dar essa dinâmica melhor. Mas o Flamengo poderia ter ganho. Mesmo com a altitude, o Flamengo joga um pouco melhor, né? Um pouco mais encaixado. O Flamengo teria vencido. Poderia ser com um placar magrinho, 1-0, 2-1, mas o Flamengo teria vencido. Então, o jogo do Flamengo foi um conjunto de não se adaptar à altitude, jogadores sentiram a altitude. Eu não digo nem tão fisicamente, eu digo na bola. No toque da bola, o Flamengo errou muito passe. Muito passe. O Pulgar errou uma passe direto. Alguns jogadores não estavam tendo leitura. O Varela, uma hora, foi dar um passe pro Arrascaeta. O Arrascaeta correu para um lado, ele deu para o outro. Ou seja, atrapalhou demais. Atrapalhou. Mas não fez uma boa partida. Mas a altitude, óbvio que atrapalha. E o Flamengo consegue, na estreia, um empate. É ruim? Não, irmão. O empate na altitude nunca é ruim. Nunca é ruim. Ah, mas o Flamengo poderia ganhar todos os jogos e ficar o primeiro no geral. Irmão, ninguém tem que pensar no primeiro no geral. O que a galera tem que pensar agora, é se classificar. E como eu disse, quando tem altitude, você tem que ir lá e tentar fazer um ponto, porque aqui você porra eles. Lá, tenta não perder e aqui porra. E eu torço muito para que nenhum time da altitude passe para as oitavas de final. Para aí sim ter uma Libertadores com igualdade. Porque altitude não é igualdade. Altitude é desnível. Então começamos com um empate e uma derrota, né? Um empate do Flamengo, que dentro das circunstâncias poderia ter ganho, que ficou com um jogador a mais, sim, poderia. Mas como eu falei, o Flamengo também não jogou bem. Sentiu, mas não jogou bem. E o Grêmio foi com o time todo reserva. Era bem provável que perdesse. O Renato também já imaginava isso. Eu acho que nem contava com 3 pontos do Renato. Ah, pô, então ele já vai para perder? Não. Mas tem que ser consciente, sem nutelice, sem mimimi. Então, cara, agora é o Flamengo e Grêmio. Provavelmente na próxima rodada jogam em casa e porrem os seus adversários e façam os 3 pontos ali para ter uma vitória na Libertadores. Então esse foi o meu resumo. Um grande abraço, até mais.